muitos de nós cristãos, nós temos infelizmente o hábito de negar Jesus. Nós negamos Jesus na nossa rotina e muitos de nós vamos dizer, não, eu não nego Jesus, eu sou cristão, eu vou para a igreja, eu compartilho mensagem de Deus, eu sou uma pessoa abençoada. Mas muitas vezes nós negamos Jesus, né? Nós negamos Jesus quando nós escolhemos coisas do mundo ao invés do Evangelho de Jesus, aquele Evangelho que nos ensina que devemos obedecer à lei de Deus. Quando nós vemos um mundo do jeito que está atualmente, um mundo onde nós vemos claramente na nossa timeline, nas nossas redes sociais, que ele está sendo destruído. Vários países estão passando por devastação, estão sendo queimados, a gente vê a destruição na nossa frente, né? Se você ligar algum jornal aí, você vai ver que inúmeras pessoas morreram, sofreram acidente. Esses dias eu fui comprar pão e, se eu não me engano, era antes das 7 horas da manhã e já estava lá falando, o dia começa com inúmeros acidentes. Várias pessoas sendo destruídas. E de onde vem essa destruição, né? Porque muitas pessoas, elas duvidam quando a gente fala da salvação de Jesus, mas essas pessoas, elas não podem duvidar do mal que as cercam, porque elas conseguem contemplar isso diariamente. Então, às vezes a gente não tem fé para falar de Jesus, não temos argumentos para falar de Jesus, nós fugimos da palavra de Deus e nós só corremos para Deus no momento de desespero. Deus me ajuda quando eu estou precisando. Deus, em nome de Jesus, né, eu vou ter vitória. Em nome de Jesus eu vou ser curado. Em nome de Jesus aquela bênção vai chegar. Mas no momento em que você olha para essa devastação, né, e você não sente no seu coração o peso de não ajudar o seu irmão, o seu próximo. Nós temos aí um mundo dividido entre pessoas que professam a fé em Cristo e entre pessoas que estão completamente contra os ensinamentos do Evangelho. Pessoas que hoje vivem, né, da maneira que querem, e essas pessoas, infelizmente, vêm sendo destruídas. Elas não estão enxergando que elas estão sendo destruídas, elas não percebem que o mal assola a vida delas, que pessoas atacam umas às outras, que está havendo guerra, que está havendo briga, né? No meio da sociedade, né? Pai que mata filho, filho que mata pai, mãe que mata filha, abandona, né? Aborta, joga fora, inúmeras coisas que a gente sabe que de alguma maneira é o mal. E a gente não precisa ter fé para acreditar no mal, né? Mas a gente precisa ter fé para acreditar em Jesus, que Jesus vai salvar. E quando a gente fala de negar Jesus, é justamente isso. Nós buscamos a Deus quando nós precisamos, mas na hora de proclamar o Evangelho de Jesus, nós nos envergonhamos. A gente não leva o Evangelho de Jesus para o nosso próximo. Muitas vezes, quando alguém vem, né, em algum determinado momento, nos contar alguma coisa que está acontecendo, ao invés de nós usarmos a palavra de Deus para consolar, para confortar, para ensinar, para passar um conselho de sabedoria, muitas vezes nós agimos de maneira contrária. Nós tornamos aquele assunto uma fofoca e começamos a apedrejar, seja qual for as outras pessoas envolvidas no fato. A questão toda é que negar a Jesus é quando nós temos vergonha do Evangelho, quando nós temos vergonha de falar da palavra de Deus, quando nós temos vergonha de chegar para o mundo e falar com a voz alta, eu estou no lado de Jesus, eu professo a fé em Cristo, eu acredito nos ensinamentos morais que constam na Bíblia, nos princípios bíblicos. E muitos de nós só correm para os braços de Deus quando precisamos, assim como Pedro fez. Pedro, ele falou, não, Senhor, eu jamais vou fazer isso. Quando estava do lado de Jesus, ali naquele momento, no último momento que ele teve com Jesus, ele estava do lado de Jesus e Jesus disse, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E ele falou, não, Senhor, eu jamais vou te negar, jamais. Porém, quando Jesus estava distante, Pedro, com vergonha de Jesus, quando estava no meio dos outros, porque isso acontece muito. Quando nós estamos no meio de pessoas que não são cristãs, nós sentimos vergonha de pregar o Evangelho.
nós nos calamos, nós nos omitimos. As pessoas estão falando inúmeras coisas extremamente desagradáveis, coisas que nós sabemos que traz destruição. Nós sabemos o fruto que gera através de ofensas, de fofoca, de comportamentos desrespeitosos. A gente está falando de inúmeras situações que hoje, para o modelo da nossa sociedade, é super comum. A regra ela já não existe, a ordem ela já não existe. As pessoas colocam as coisas onde elas querem, do jeito que elas quiserem, e elas exigem respeito, mas elas não respeitam as regras das coisas. Elas quebram as regras, mas exigem respeito. E quando a gente fala desse tipo de coisa, quando a gente coloca um cristão entre pessoas que não professam a mesma fé, que não acreditam nos mesmos princípios, nos mesmos ensinamentos, muitas vezes esse cristão ele se omite, muitas vezes esse cristão ele se cala, muitas vezes ele consente. E quando nós fazemos isso, nós estamos claramente negando a Jesus. Porque nós devemos, sim, proclamar a palavra de Deus onde nós vamos, porque é claro, é muito claro para todos nós que a destruição está aí, que todos estão sendo contaminados e destruídos. Muitas pessoas saem de casa sem saber se vai voltar. É muito comum a gente ouvir aquela frase, a gente não pode confiar em ninguém hoje em dia. Por que a gente não pode confiar em ninguém? Por que a gente não pode confiar em ninguém? Por causa dessa geração que não segue regras, essa geração que acha que vale tudo, dessa geração que precisa ouvir o evangelho, que precisa perceber que ela está sendo destruída, que os nossos jovens estão indo para as ruas, estão se drogando, tem uma nova droga que está destruindo os jovens. Tem inúmeras coisas acontecendo, garotas novíssimas que hoje muitas vezes não são valorizadas, sabe, são tratadas como objeto. Ah, isso vem de muito tempo? Sim, vem de muito tempo, mas a nossa geração está batendo recorde de quebrar as regras, os limites, os ensinamentos morais. Só que a questão toda, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas a questão toda é quando a gente percebe a consequência disso. Essas pessoas estão sendo destruídas, essas pessoas estão morrendo, essas pessoas estão passando por problemas gravíssimos. A gente vê no jornal, a gente vê na nossa frente, a gente sai de casa e não sabe se vai voltar. Por quê? Porque a gente sabe que o mal está lá fora. Você não precisa professar a fé, você nem precisa ler a Bíblia para ver o mal. O mal, ele aparece, ele se mostra muito claramente. E quando nós falamos de não negar a Jesus, é levar para aqueles que precisam a direção certa, é levar para aqueles que precisam a palavra certa, o conselho certo, o consolo certo. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, quando nós trazemos essa palavra de Pedro nesse momento aqui, ele ficou envergonhado, porque ele estava entre aqueles que não professavam a fé em Cristo, entre aqueles que não conheciam Jesus de verdade. Mas você, muitas vezes, você conhece Jesus, né? O cristão conhece Jesus. O cristão, ele é consolado por Jesus. O cristão, ele é ensinado por Jesus. O cristão recebe provisão de Jesus. E aí, na hora que ele precisa abrir a boca para falar desse Jesus melhor amigo, porque eu escuto muitas pessoas falando, Jesus é o meu melhor amigo. E aí eu te pergunto, e você é melhor amigo de Jesus? Você anda proclamando o evangelho de Jesus para ganhar mais almas para Jesus? Bom, que nós possamos meditar nessa palavra e parar de negar, né, o evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, porque o mal não brinca de ser mal, o mal não tira folga, muito pelo contrário, ele faz a hora extra, ele bate a meta dele, bate recorde na meta dele de destruir. Nós estamos vendo a destruição assolando a humanidade. E nós que somos cristãos, nós devemos buscar em Deus a ousadia de pregar o evangelho, mesmo quando as pessoas não concordarem com aquilo que nós acreditamos, mesmo quando as pessoas não aceitarem aquilo que nós estamos falando, porque nós não devemos desrespeitar as pessoas. Cada pessoa tem o direito de fazer a escolha e caminhar na direção que quiser, mas nós, como cristãos, convertidos e transformados, que já estivemos do outro lado, que já vivemos situações e que sabemos as consequências de cada uma das escolhas e decisões erradas que tomamos, sem ordem, sem direção, sem princípio, tá? Nós devemos alertar aqueles que nos cercam.
Se essas pessoas não quiserem ouvir, se essas pessoas não quiserem seguir, tá tudo bem, a gente respeita, mas nós não vamos omitir a nossa voz, negando a Jesus, negando o seu evangelho, negando a sua palavra. Jesus não é o nosso mordomo para ficar nos servindo quando nós precisamos, o ombro amigo quando nós precisamos, a provisão quando nós precisamos, a religião quando nós precisamos. Jesus é a salvação. E não é só a nossa salvação. Olha, eu estou salvo, então o problema é daqueles que não estão. Não. Como gratidão a Deus, nós devemos proclamar o seu evangelho, levar a palavra de Deus. Nós devemos falar com aqueles que ainda não percebem a importância do evangelho. E eu quero deixar aqui, só para finalizar, que a importância do evangelho não está ligada à religião, tá? Eu gostaria de deixar isso muito claro, porque inúmeras pessoas olham para mim e acreditam que eu sou uma pessoa religiosa, e eu repito isso em todas as vezes que eu falo sobre Jesus. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa espiritualizada, porque vivo experiências espirituais, porque vivo constantemente um relacionamento com Deus. Isso nada tem a ver com religião. Eu não sigo dogmas e doutrinas religiosas. Eu sigo o que rege a lei do nosso universo. Então, se alguém tem dúvida de que isso pode acontecer, que isso é real ou não, é só olhar para o lado e vai ver a destruição e vai saber que se existe uma destruição, existe uma salvação. Se existe o mal, também existe o bem. E qual é o lado do bem, né? É a religião? A gente não está falando de religião, a gente está falando de Jesus, um Salvador que veio para nos ajudar. Isso é real, né? Por isso que muitas e muitas pessoas professam a fé. E enfim, é isso. Então hoje a mensagem para você é: não negue a Jesus, não negue a Jesus.